de Deus, o que falar para a tua igreja hoje? Qual seria o tema da mensagem? Assim, que seja algo que toca no seu coração, né? E aí me veio na minha mente, sim, irmãos, um tema bem peculiar: o poder de Jesus que vai além da nossa imaginação. Porque às vezes nós imaginamos um Jesus que fez, um Jesus que fez, mas que não faz mais. O nosso Jesus, ele continua fazendo ainda. E às vezes, dentro dessa nossa imaginação, nós imaginamos um Jesus que faz algumas coisas e outras não. Então, no meu pequeno momento ali, talvez de 10 ou 15 minutos, que raramente eu passo nesse tempo estudando a palavra de Deus, eu parei num determinado momento e falei assim: mas o Senhor é muito maravilhoso, porque o Senhor faz coisas que a gente não consegue mensurar. Então, se os irmãos tiver a mesma visão que eu tive, vocês vão entender nessa noite o que eu estou querendo dizer. Então, no mesmo livro de Efésios, no capítulo 3, que nós lemos, versículo 20, vai dizer assim: olha, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo. Então, eu comecei a viajar num mar de alegrias, porque aqui está dizendo aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquele que nós pedimos ou pensamos. Irmãos, quando você está lá no seu momento de oração e fala assim: não, eu vou dobrar meu joelho porque eu preciso pedir alguma coisa para Deus. Imagine o seguinte: quando você pensa em pedir, Deus, ele já foi muito mais além. Ele sabe do que você precisa, do que você ia pedir, e ele tem coisas muito mais grandiosas do que aquilo que você está imaginando. Eu falei assim: Deus, que coisa linda. E aí Deus me levou numa passagem muito interessante, irmãos. Eu falei assim: às vezes eu sou covarde, às vezes eu sou covarde, às vezes eu sou medíocre no que tange respeito à minha fidelidade, à minha fé para com Deus. Às vezes eu sou omisso, porque Deus, irmãos, ele é ilimitado. Você já viu quando você contrata a internet e fala assim: olha, nós temos planos, não é isso? Eles falam pra gente: nós temos planos. Aí eu vou te falar os planos e você fala qual que você vai escolher. Temos aqui 200 mega por X, temos não sei o que, entendeu? E tem um plano que é ilimitado, só que custa X, não é isso? E aí você fala assim: não, então eu vou querer. Às vezes a gente faz de acordo com o que nós podemos. Aí você fala assim: não, eu queria ilimitado, mas eu não posso, eu vou adquirir um plano mais básico. E você vai adquirir aquele plano mais básico, você tem aborrecimentos, porque só vai até certo limite. Quando você precisa de mais, Mas o interessante é que Deus, ele não tem planos, diversos tipos de plano. Ele tem um plano, que é ilimitado. E dentro desse plano, Deus, ele já sabe do que eu preciso, e eu nem preciso pedir para Ele. É que nós, às vezes, dentro do plano de Deus, eu coloco esse plano de Deus limitações. E é por isso que muitas vezes eu não recebo algo de Deus. Muitas vezes há um perrengue para mim sair de certa situação, porque as minhas limitações faz com que Deus não derrama
bênçãos sem medida sobre a minha casa. Verdade. Meu Deus. Porque Deus, irmãos, Ele não vê só o meu presente. Às vezes nós assim, Deus não vê o que eu estou passando, e Deus parece que não quer me abençoar. Irmãos, Deus Ele não olha só o seu presente, Ele não sabe só do que você precisa agora, mas Ele vê também o seu futuro, e sabe do que você vai precisar lá na frente. É por isso que às vezes Deus Ele não dá exatamente na hora que eu quero, porque na hora que eu quero, às vezes vai ser aquele momento que vai passar despercebido. Eu não vou agradecer a Ele, ou eu não vou saber fazer ou usar aquilo que Ele está me dando como deveria ser usado se fosse lá na frente. Glória a Deus, aleluia. Eu vou explicar melhor. Deus deu algo para uma pessoa que talvez ele não soubesse o tamanho da grandeza que Deus tinha dado para ele, e que se fosse um pouco mais para frente, talvez seria de uma outra forma. Sansão. Ele pegou o tamanho poder que Deus tinha dado para ele e jogou na lata de lixo. E aí sofreu as consequências, perdeu a visão e perdeu a vida. Então, irmãos, não dá para limitar o poder de Deus. Não dá para a gente pegar e achar que Deus é um Deus que faz algumas coisas e não faz outras. E não dá para nós achar que Deus está demorando demais, porque Deus, Ele nunca tarda. Ele faz no tempo certo, ainda que eu estou achando que Ele está tardando para me dar alguma coisa. É por isso que tem muita gente que desistiram de servir a Deus, que pararam pelo meio do caminho e disseram: olha, eu pedi muito tempo, Deus não me deu e eu desisti. Tem gente, tem pastores, tem evangelistas, tem missionários parados aí fora. Você quer ver uma coisa? Sai pelas ruas, vai lá no Mercadão, você vai ver muitas pessoas carregando sacos e mais sacos de tanta tranqueira, tantos lixos, coisas que não tem nada a ver. Chega lá, senta lá com ele e começa a conversar com ele, que você vai descobrir que ele era advogado, ele era doutor, ele foi pastor, ele foi presbítero na igreja e um monte de coisa mais. Começa a ouvir a história dele. Pessoas que se frustraram porque limitaram o poder de Deus, ou não souberam usar o que Deus dá nas nossas mãos. Quantas vezes, irmãos, olha para mim, quantas vezes Deus fez algo para você muito mais além daquilo que você estava pedindo ou esperando. Você estava pedindo uma coisa e Deus fez coisa muito mais além. Aleluia. Eu não consigo, pastor Jacob, eu não consigo dar um passo sequer se Deus não estiver na minha vida. Aleluia, Jesus. Que aliás, o meu respirar, eu só respiro por causa dele. Verdade, meu Deus. Eu me deito e eu dependo dele para me acordar no outro dia. Não tem como eu deitar se Deus não estiver comigo para me fazer acordar no outro dia. Glória a Deus. E um detalhe, eu acordar com a minha sã consciência, Glória a Deus. raciocinando, pensando e executar as minhas atividades. Esses dias eu estava trabalhando, irmãos. Olha só que coisa interessante. Eu comecei a olhar para mim, irmão Roberto. Comecei a olhar assim e fazer assim, olha. Me deu vontade de chorar. Falei assim, Deus, como é que é interessante essa questão, né? Porque eu estou olhando para a minha mão e olha só, eu penso em virar a mão e eu viro. Verdade, meu Eu Deus. penso em mexer com a minha perna, olha só que coisa interessante. Você já pensou nisso? Como que a minha mente, ela manda sinais para o meu corpo e meu corpo obedece. Não é uma obra-prima de Deus? Por que que a minha mente, ela imagina as coisas e o meu corpo executa o que eu estou pensando?
Aí eu falei assim, olha, assim é Deus. Eu creio que Deus, a Bíblia diz que nós somos membros, e Deus é o corpo. Então eu fico imaginando, Deus, quando o Senhor pensa em executar algo, por que nós não executamos se nós somos membros? Verdade, Deus. Porventura nós não estamos desconectados. E às vezes nós não achamos assim, subjugamos Deus, não vou fazer isso não, porque não é o que eu quero, não é o que eu penso. E eu falei assim, olha só que interessante, Deus, os meus olhos, eu estou olhando e eu consigo definir as cores. Não é uma coisa interessante isso? Né? Eu consigo enxergar as cores, tudo como é que é, consigo enxergar a distância, né? Eu comecei a olhar assim aqui, ó, e falei assim, olha só, eu estou olhando aqui, porque meus olhos estão aqui, não tá? Como é que eu consigo enxergar aqui? Olhando aqui, estou enxergando do lado aqui, não é isso? Para cá. Eu falei assim, o Senhor vai além da nossa imaginação. Aleluia. Tamanha grandeza de Deus, tamanhos feitos, e eu não consigo dobrar os meus joelhos para dizer, Deus, muito obrigado pelos meus olhos. Aleluia, Jesus. Muito obrigado pela minha mão, porque eu penso, irmãos, olha que coisa interessante, olha. Eu estou pensando, eu vou pegar esse copo, e a minha mão obedece, é o sinal do meu cérebro. Nós não fomos visitar a nossa irmã Maria, viu como é que é o poder de Deus? Ela não consegue mais. Agora eu nem sei mais. Pegava as coisas, agora ela não pega mais. A última conversa que nós tivemos aqui, eu e a irmã Rosana com ela, irmã, não está na hora da senhora tomar uma decisão? Ela disse para nós o quê? Eu tenho um pacto com Deus, entendeu? Não é a hora ainda. Olha agora lá. O que ela disse? Eu quero ir para a igreja e não tem quem me... Só que quando ela estava boa, quando ela podia, ela não queria. Então nós colocamos limitações e nós achamos que o plano, o projeto de Deus não é bom para nós, mas só que Deus ele já vê lá no futuro por que as coisas vão acontecer. Então, o poder de Jesus vai além das nossas limitações. Jeremias, no capítulo 2:11, diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós. Eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós. Está entendendo, irmãos? Assim, imagine um Deus grandão. Imagine um Deus que não foi criado. Porque se ele fosse criado, ele não seria Deus. Imagine um Deus que foi criado por alguém. Então ele está condicionado a quem o criou. O nosso Deus nunca foi criado. Ele existe pronto. Glórias a Deus. Ele é tudo. Aleluia, Jesus. Ele é o dono da vida. Ele não pode ter sido criado. Senão ele era sujeito. E Deus, ele não é sujeito a ninguém. Glória a Deus. Ele diz, eu o sou. Glória a Deus. E então, se temos um Deus tão grande, tão poderoso, tão gigante, por que eu vou temer? Observe, irmãos, José do Egito. Já ouviu falar, irmão Roberto, José do Egito? Conhece a história muito, né? José do Egito nasceu na casa de um homem que temia a Deus, Jacó, homem temente a Deus. E os seus irmãos começaram a invejar José por causa dos sonhos. Eu preciso saber para quem eu estou contando os meus sonhos. Verdade. Porque nem todos querem que os seus sonhos se realizem. É verdade. Nem todos é feliz com a tua prosperidade, É, Senhor. com o que Deus preparou para você. Às vezes Deus coloca planos na tua vida, mas os planos de Deus é para você. Você não precisa divulgar, botar a boca no trombone e falar, Deus está falando comigo isso. Porque muitas pessoas se deram mal porque contaram para outros o que Deus vai fazer com eles. E José,
Parecia que Deus tinha abandonado ele, sim ou não? Porque ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi jogado dentro de um poço. Olha como é que... Irmãos, raciocina comigo. No começo eu falei assim, que Deus, ele conhece o nosso presente e o nosso futuro. José não entendeu muito bem, porque os sonhos ele estava falando que ele ia ser, dominar, e agora estava acontecendo tudo ao contrário. Imagine, Deus mostrando que, certo, ele dominava sobre a lua, sobre, as estrelas e tal, e agora os seus irmãos jogam ele dentro do poço, depois tira ele e vende ele como escravo. E lá no Egito ele vai parar numa cadeia e lá ele é esquecido. Meu Deus. Ele é esquecido. Meu Deus. Não é o fim da picada. Quantas vezes você se encontra assim, você fala assim, olha, Verdade. o seu problema não é igual ao meu, mas cada um tem o seu momento de solidão, de dificuldade. Eu conheço a sua luta sem o seu problema, o que o Senhor vem enfrentando. Sei a tua vida, a de vocês sabem a minha. Cada um tem a sua dificuldade. E quantas vezes nessa nossa caminhada nós achamos que Deus está alheio aos meus problemas, que Deus não está nos importando, mas a gente nem imagina que Deus está nos carregando no colo já faz muito tempo. Aleluia. Que Deus está provendo para mim, mas de uma forma diferente daquela que eu estou imaginando. É que às vezes nós falamos assim, não, eu quero que Deus, venha me resgatar, mas venha de limusine. Que eu quero causar, eu quero mostrar que Deus quer fazer as coisas no anonimato. E José foi vendido, não é isso? Aí o Satanás coloca lá uma mulher na vida de José para atazanar, para mandar ele para a cadeia, acusá-lo de uma coisa que ele não fez. E lá, dentro da cadeia, alguém precisa dele, ele revela, e um camarada fala para ele que vai lembrar dele, e quando chega na presença do rei, o camarada esquece. E José é abandonado. Só que Deus estava fazendo algo com José, dizendo assim, José, eu vou cumprir o que eu falei na sua vida. Mas o processo não é fácil. Quando parecer que tudo está terminado na sua vida, eu vou entrar com providência, porque o que eu tenho para você é algo muito grande. Aleluia. Aleluia. Imagine um camarada, irmãos, surgir do anonimato do nada e acabar sendo governador do Egito. Deus tinha plano dele ser governador, e para isso ele precisava passar por aquele processo. Tem que ter experiência, tem que ter know-how para você contar. Imagine eu sendo um pastor hoje, irmãos, o que eu passei na minha vida. Imagina eu sendo um pastor hoje sem experiência para contar, para resolver problemas difíceis. Quantos problemas eu já não ajudei a resolver nessa longa minha vida, irmão? Quantas situações difíceis de pessoas que você fala assim, ó, vim falar com o senhor aqui hoje, mas já estou determinado o que eu vou fazer. Você já está determinado, você veio me procurar para quê? Não, porque eu só quero ver o que o senhor tem a falar. Eu não tenho a falar nada, mas Deus tem muito a dizer. E a gente conseguir ajudar. Mas porque Deus, durante esse tempo todo, eu às vezes não entendia o porquê eu estava passando por aquele processo. Situações que me fizeram chorar, que me tiraram o sono. Quantas situações difíceis eu não passei na minha vida, para eu poder adquirir experiência, para hoje eu ser um pastor. Eu estava contando aqui um culto passado e acabou me fugindo da memória de eu fazer essa conclusão. Um dia eu cheguei na igreja, eu era um membro, não tinha nenhum cargo, e tinha um presbítero chamado José Pérez, que dorme no Senhor. Tinha assim umas cadeiras na igreja, e ele sempre sentava naquela cadeira. Chegava e sentava lá. Então, aquela cadeira ali já era praticamente o lugar preferido dele. Então ele chegava e sentava ali. E um dia eu cheguei, sempre chegava cedo na igreja, né? Que eu já falei com os irmãos, eu enchia os potes, os filtros de água, ia lá no banheiro, pegava o cesto,
limpava o banheiro, passava um pano na igreja, né? E ficava esperando a hora do culto começar, orando, lendo a Bíblia, cantando louvores. E naquele dia eu terminei mais cedo, aí o pastor também chegou, gostava de chegar cedo, aí sentou assim lá no culto, estava folheando a Bíblia, eu cheguei e sentei na cadeira do presbítero, José Teres. Sentei lá, estava conversando com ele. Daqui a pouco chegou o presbítero. Falei, ô irmão, perdoa, estou sentado nessa cadeira. Ele disse para mim assim, não se preocupe, ela vai ser sua. Irmãos, com 18 anos, eu guardei aquilo para mim. Falei, jamais. Mas só que tinha um longo processo ainda para passar. E aí foram longas batalhas, muitas dificuldades, muitas afrontas, pessoas querendo acabar comigo. Imagina, irmãos, eu nasci desprovido de beleza e de tamanho. Eu estou falando uma coisa assim do senhor, irmão Roberto, porque o senhor também não é tão alto, né? É baixinho. Mas nós tiramos uma foto aqui, eu estava olhando a nossa foto e falei, mas Deus, eu não consegui nem ser mais alto que o irmão Roberto, ele é mais alto que eu ainda, o Enzino está mais alto que eu. Eu falei, porque eu sou pequeno mesmo, né? Então, irmãos, mas olha só o que Deus fez comigo. Mesmo eu sendo feio, mesmo eu não tendo tamanho, Deus falou assim, olha, eu vou te usar. Aleluia. Eu vou fazer de você um grande homem. Glória a Deus. E o tempo foi passando, irmãos, e as coisas foram acontecendo. E a gente foi adquirindo experiência. Hoje eu estou aqui para poder orientar vocês, para poder guiar vocês, mostrar para vocês o caminho em que você vai entrar no céu. Não é que eu vou colocar vocês lá dentro. A gente ensina e mostra o caminho, mas de uma forma sábia. Glória a Deus. E José, então, agora, de um ex-presidiário, de pessoas que olharam aí, José, sonhador de luxo, você não tem nenhum sonho para a sua vida? E agora? Mas lá no fundo, Deus já estava trabalhando no coração de Faraó e mostrando para Faraó assim, a única pessoa que pode te auxiliar, que pode comandar esse pessoal e te fazer você descansar, chama-se José. Glória a Deus. E você vai colocar ele. Deus já estava trabalhando no coração de Faraó. E quando o Faraó sai de lá, da cadeia, já estava o destino todo traçado. E a Faraó fala assim, ó José, a partir de hoje você vai ser governador. Que honra, irmãos. Não é isso? E Deus foi fazendo isso, né, na minha vida, foi me transformando, mas nunca deixou de eu passar por aquele processo. Olha só, Deus pega uma pessoa que costumava falar com ele 3 vezes por dia. E agora pega um indivíduo lá, desorientado, e acusa ele de estar desobedecendo o rei. E aí pega essa pessoa e faz com que o rei decrete o estado de morte. Às vezes nós achamos, eu vou morrer. Só que Deus não tem a morte preparada para você agora. Não é isso? E aí Deus usa aquelas pessoas para fazer uma preparação para que ele saia mais vitorioso do que quando entrou ali. Estou falando de Daniel. Verdade. Alguém falou assim, não, o leão vai, eu só quero ver pegar no braço, o leão pegar no braço, pegar o dedo e rasgar Daniel no meio. E o rei, sabendo quem era Daniel, mas já tinha assinado o decreto sem saber do que ele tinha feito, diz a Bíblia que o rei ficou jejuando para que os leões não fizessem nada. Ficou sem comer e sem dormir. Mas o interessante, irmãos, é que quando jogou Daniel lá dentro, diz a Bíblia que os leões já estavam esperando Daniel cair lá dentro para não se machucar. Meu Deus. E aí, foi a noite mais tranquila de Daniel. Imagina, irmão Roberto, você deitado num travesseiro, que o travesseiro do senhor é aquele travesseiro de pena de ganso, não é isso? Você deita lá, né? E tranquilo. Mas o travesseiro de Daniel foi um travesseiro mecanizado, né? Diz a Bíblia que Daniel deitou sobre a barriga do leão. Agora você imagina, você deitar assim, ó, e conforme o leão respirava, fazia o quê? Sabe o que eu começo a imaginar? Deus fazendo assim, ó.
E Daniel, ó, só aqui, ó, durante a noite toda, né? E o detalhe, quentinho, né? O calor do leão passando para Daniel. No outro dia, a Bíblia diz que o rei foi lá, todo triste. Assim, ó, nessa hora, os leões já estraçaram Daniel. Daniel, com a voz triste, por acaso o Deus que tu serve fez a casa de ti e te livrou da boca dos leões? E Daniel gritou: revive Deus! Glória! Tá tudo tranquilo, eu estou em paz, saiu do leão aqui, só tá faltando a gente conversar. Aleluia, Jesus! Tira ele de lá e joga quem mandou jogar lá dentro. Meu Deus. Diz a Bíblia que os camaradas nem chegou a atingir o solo. O leão já estraçalhou Aleluia! no alto. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aonde nós enxergamos obstáculos, irmãos, Deus vê oportunidades. Glória. Aonde nós vemos problema, Deus vê propósitos. O que você quer para a sua vida? Confia no que Deus tem para fazer, porque são grandes coisas. Aleluia. Ah, mas eu não estou vendo solução, eu não estou vendo isso, eu não estou vendo aquilo. Você não precisa ver. Deus já está trabalhando no silêncio. A gente não vê Deus trabalhar, mas Ele está trabalhando. Aleluia. Verdade, meu Quantas Deus. situações eu e a Josinha passou. Teve uma época da nossa vida, assim, todas as situações difíceis que nós passamos juntos, eu não gosto de ficar falando para ela, para não, sabe, embora talvez eu já esteja no limite da minha confiança, da minha fé, mas eu não gosto de transmitir isso para ela. Eu gosto de deixar ela confortável e achando assim que eu sou forte. Quando o nosso Gabrielzinho, hoje já moço, sofreu aquele acidente, perdeu os dedinhos até hoje, né? Fala com o dedo. E ele, né? Que situação difícil. Meu Deus. Que situação difícil. E não tinha ninguém para ir no hospital substituir a gente lá. Era eu e ela, trabalhava durante o dia que nem um doido. Quando era de noite, eu ia lá dormir para ela ir para casa descansar. Ela ficava no outro dia. No outro dia ela estava lá e a gente ficamos quase 2 meses nessa situação. E quando nós perdemos tudo, ali no Paraná, eu vim para cá, trazendo a minha roupa, numa sacolinha do supermercado, cheguei aqui em Santos sem nada, irmão Roberto. Sem nada. Desci aqui com R$250 no bolso naquela época. Falei assim, eu tenho que comprar um celular, que naquela, aquele Ericsson, né? Não é celular igual hoje. Surgiu naquela época celular. Com um chip para mim soltar currículo e pegar serviço. E assim foi. Falei assim, o resto eu tenho que pagar uma estadia para mim. Aí paguei um quarto lá na Pompeia, ali. Irmão, você entendeu? Eu fui morar na beira da praia. Aí um quarto lá que fez tudo de madeirite, né? Mas era perto da praia. E aí paguei um mês, R$230. E os R$20 eu paguei no celular na época. Usava, fui buscar em São Vicente, já com chip. E aí, soltei os currículos e não tinha nada que comer, irmãos. E eu só pensando na minha família que tinha ficado, eu precisava buscar a minha família. E aí, um dia eu estou lá sentado na banco da praia, a barriga roncando, e eu tinha um cacho de banana, uma penca de banana que eu comprei. Cada dia eu comia uma, e só faltava comer a casca. Falei, tem que arrumar serviço antes que a banana acabe. E aí, todo dia eu comia uma banana. Estava sentado lá no banco da praia, porque ninguém tinha ligado para mim, chorando, pensando na minha família que estava longe, precisando de mim, e eu precisando mostrar que eu era herói. E um dia eu falei assim, Deus, os dias estão passando, e quando terminar os dias, eu preciso entregar o quarto, e eu vou morar na rua. O Senhor não está me enxergando? Daqui a pouco o telefone toca. Quando tocou, eu falei, opa, tem que ser para mim, né?
E lá do outro lado, o camarada, só você deixou um currículo aqui, debaixo da porta, estava fechado em horário de almoço. Você não quer vir aqui fazer uma entrevista para a gente ver? Seu currículo é muito bom. Falei, vou sim. Então, não, assim, não, você não é, então, mas aí eu vou falar com o meu irmão e eu te aviso, tá bom? Tá bom. Falei, esse nunca mais liga. Quando foi mais tarde, ele me ligou. Você pode vir amanhã cedo? Posso. Cheguei lá, irmãos, na empresa, camarada desse tamanhozinho assim. Filho da Manicinha, que hoje, né, congregou nós, né? Desse tamanhozinho assim, ele, o cara disse ali. Chegou e falou assim, vem cá que eu vou apresentar você para os funcionários aí. Ele me chamou para fazer uma entrevista. Chegou lá, chegou assim, ô João, esse aqui é um novo funcionário. Eu falei, novo funcionário? Eu já sou funcionário. O novo funcionário da empresa. Aí foi apresentando, aí falou assim, ó, no salário de hoje, o que eu posso te pagar é R$800, é pegar ou largar. Eu falei, não, já peguei. E como é que vai importar, irmão? Você vê que Deus tinha para mim hoje, né? Comprei casa, trabalhando muito aqui, né? Graças a Deus. O meu primeiro carro foi da empresa, era uma Saveiro que eu andava com a bunda de fora. Sim, literalmente. Sentava na Saveiro e a bunda ia arrastando no chão, que não tinha assoalho, entendeu? Gente. Igual os suíços, você ia andando e, entendeu? Passava na água, mas a da bunda. Meu Né? Deus do céu. Não tinha assoalho essa Saveiro, eu todo felizão da vida. Comprei por R$3.500. Olha só. Com 6 meses trabalhando lá, né? Que maravilha. Aí fui buscar a família na Saveiro. O Vitor era pequenininho. Ah, irmãos, de lá para cá Deus foi me abençoando. Glória a Deus, aleluia. A gente conseguiu tudo de volta. Glória a Que Deus já sabia que ia me usar da forma que Aleluia. a gente trouxe ela lá no quarto. O colchão tinha inflado. A gente morava lá no quarto. O Vitor, quando chegava em casa, de tarde, ele estava atrás da porta assim, escondidinho. Eu fazia de conta que não via. 2 aninhos. A hora que eu abri a porta, ele fazia assim, eu falava, esse motor de susto, ele morria de rir. Né? Quando ele chegava com a moto, eu já dava uma buzinada. A moto vencida 5 anos de PVA Meu Deus. se a polícia me parasse. E no começo, irmãos, eu não contei, eu ia trabalhar com fã porque a banana acabou. Aí no final da semana eu já não aguentava mais, estava assim. Aí o rapaz chegou assim, o que você tem? Eu falei, eu estou passando mal. Quer ir no médico? Eu falei assim, não, eu queria só comer. Meu Deus do céu. Mas por que isso? Eu falei, eu estou sem comer já há uma semana. Eu falei, rapaz, eu dou almoço para o funcionário aqui entendeu? Na esquina. Meu Deus. Não sabia. Eu fui, irmãozinho, já capengando lá, cheguei lá, gente do céu, mas eu comi muito. Igual aquele vídeo lá. Não, ele me mandou um vídeo hoje que eu falei assim, meu Deus do céu. Eu pensei em colocar no grupo, eu falei, não vou fazer isso. Deu vontade, né? Gente, mas deu uma vontade, que eu não consigo guardar essas coisas. Gente, um tapué desse tamanho assim, ele com a colher passou aqui, como é que... Cabe dentro da comida. Moral da história, irmãos. E eu continuei trabalhando, fui buscar, falei para ele, você me presta essa Saveiro sua para mim buscar a minha família no Paraná? Rapaz, sua família daqui não está não. Não pode pegar. E ele esqueceu que a Saveiro estava com o documento vencido. E eu fui buscar. E o Vitor gostava de polícia. Ele não podia ver a polícia que ele queria conversar. Nossa, o policial me parou e a Saveiro com o documento vencido. E o Vitor dormindo nos meus pés. Eu falei, Deus, não deixa o Vitor acordar. Queria olhar, oi, seu polícia, oi, entendeu? Ele já queria pegar no armamento, ele queria... Eu pedindo a Deus, não acorda, Vitor. E o policial querendo me multar de todo jeito, querendo segurar o carro. E a gente conseguiu chegar, graças a Deus. Depois eu comprei essa Saveiro, fui umas 3 vezes com ela lá no Paraná, buscar as mudanças, a geladeira, trouxe tudo de lá pra cá, né? Depois Deus foi me dando tudo. Quando a gente conseguiu um quarto de cozinha lá aqui na ZN, aqui próximo aqui, né, na Juventude de Melo, que maravilha, irmãos, que coisa gostosa, é quarto de cozinha, já não é mais um quarto, agora tem um banheiro, tem uma cozinha. Porque o banheiro era comunitário, né? E quando Deus deu um apartamento para nós morar?
a Deus. O cara falou assim, você está morando lá nos Araras, você não quer morar aqui mais perto não? Quando eu conheço um amigo meu que tem um apartamento para alugar. Eu falei, rapaz, não tem esse negócio. É aqui pertinho. Me apresenta ele. Aí eu fui lá no camarada. Ele falou assim, corre aqui a chave, vai lá ver se ele deu interesse. Fui lá, eu liguei, falei, Ju, Interessei não. parecia um apartamento, tem 2 quartos. Tem 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Gente do céu. Ela assim, ai amor, não entendeu? Falei, calma que eu tenho que ver com o camarada, ver se vai alugar. Aí cheguei lá e falei, rapaz, eu gostei demais do apartamento. Se você puder me alugar, então apresenta o fiador, 3 meses de depósito. Falei, não é meu apartamento, né? R$350 na época, que equivalia hoje a 1.000 e pouco, né? 350. Falei assim para ele, amigão, é o seguinte, eu vou logo te falar, não tenho fiador e nem tenho os 3 meses. Eu tenho a minha palavra, porque se a palavra de homem não tiver valor, se o senhor quiser me alugar pela palavra, tá feito o negócio, fica o apartamento. Eu falei assim, mas esse negócio de palavra, entendeu? É complicado, né? Você trabalha onde? Eu falei, trabalho no Carlos Eli. Carlos Eli? Aquele infeliz? Ah, rapaz, tá aqui a chave. Quero te ver todo dia 5 aqui. Quando eu falei para ela que tinha dado certo, quando ele chegou lá, sabe aquele vídeo que eu te mando daquele camarada que desce no carro assim? Eu cheguei no apartamento. Pegando a foto do bar. Né? Fazia questão que as pessoas me viam. Nunca tinha morado no apartamento. Primeira vez, meu Roberto. Apartamento. Com a chave lá, né? Olhava as pessoas. Quer dizer, se eu moro aqui, tá? Eu moro aqui. Não tinha móveis? Não tinha móveis para colocar lá dentro. Né? Mas Deus foi dando devagarinho. Arrumei confusão com a síndica. Porque eu nunca tinha morado no apartamento. Fui fazer churrasco dentro do apartamento. E a síndica tinha problema no pulmão. Quase matei ela. Foi fumaça no apartamento dela. Ela vizinho! Você tá fazendo churrasco aí? Foi no apartamento, é meu. Eu moro aqui. Deus fez uma reviravolta, irmão. Então Deus vê coisas lá. Aleluia. Amém? Você crê nisso? Então Deus faz o impossível. Hoje, graças a Deus, nós temos uma casa ali na Vila Matias. Né? Deus nos deu ali. E hoje a minha esposa estava falando. Disse, vamos trazer o Roberto e a esposa dele aqui. Você nunca mais fez pizza? Eu faço pizza, você já viu disso? Glória a Deus. Eu já fui pizzaiolo. Glória. Traz ele que você faz umas pizzas aqui para nós comer. Então, irmãos, Deus faz isso. Deus faz o impossível. Deus trabalha naquilo que nós não imaginamos. Você fala assim, não, mas no meu caso não tem imagem. Tem sim. Deus ele tem providência para você. Amém? Vamos aplaudir Jesus, queridos. 1 Coríntios. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, Glória a Deus. versículo 23. Eu vou ler, tá, irmãos, para nós adiantar, porque o nosso horário já se esgotou. Glória a Deus. Os irmãos já pode estar agindo nas mãos? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu